Bom dia, cá estamos novamente na primeira live do ano de 2021, depois de uma série de tempestades pessoais e coletivas que fizeram que nós readequássemos as nossas transmissões semanais por este canal do YouTube. Quero dar as boas-vindas a todos os nossos inscritos, em especial aos nossos participantes dessa live, desta manhã, e muito honrados. A ANB se sente prestigiado por todo o seu quadro associativo, que são milhares, e hoje, mais uma vez, estamos aqui para prestar algumas informações que permaneceram no anonimato, como ainda alguns permanecem no anonimato em razão de algumas estratégias que a ANB está adotando para evitar que hajam desconfortos nas ações que estão em curso. Dr. Wellington Braga de Paula, doutora Marcela, doutor Antônio Cláudio, doutor Ezequiel Santana, é isso, né? Doutora Márcia Paina, doutor Walker Basílio, meu grande irmão, IC Contábil, não sei quem é, José Edilson Mambrum, Josias Alves, Jorge Castro, Alexandre Lima, a todos, muitíssimo obrigado pela companhia, muito bom dia a todos, e vamos passar direto ao nosso tema de hoje, que é extremamente importante e não menos relevante daquilo que nós estamos negociando com o MEC. Nós temos vários assuntos relacionados ao fim do exame da OAB, à fraude da assinatura de Itamar Franco, o rito fraudulento da tramitação da Lei 8.906, as ações que foram desenvolvidas, que estão em desenvolvimento na Câmara Federal, com todas as dificuldades, com autoridades, principalmente autoridades administrativas, no âmbito do Poder Executivo, e também da Procuradoria-Geral da República. Então, nós temos muitas notícias para trazer para vocês, que vão ser esclarecidos ao longo do período deste mês que vem, esse mês não, porque estamos terminando, mas mês que vem, em agosto. Fora as agendas, muitas agendas que a ANB tem estabelecido que serão oportunamente anunciadas, que visam tratar da questão do exame da OAB e principalmente na PGR com relação à assinatura que consta na sanção presidencial da Lei 8.906, que no nosso entendimento foi fraudada. Mas para isso pedimos a investigação da Polícia Federal e dali deu seguimento para a PGR. Pois bem, nós inicialmente queremos fazer uma preliminar no tocante àquilo que é exposto no parecer da nota técnica do MEC 392, que trata da competência dos conselhos profissionais, trata-se, portanto, do exercício profissional, e da competência do Ministério da Educação na formação acadêmica. Pois bem, esse parecer, até sugiro aos nobres colegas doutores e doutoras que pesquisem na internet e baixem ele e analisem. E vejam, por exemplo, eu não vou entrar no mérito desse parecer técnico, dessa nota técnica, mas eu quero passar para vocês o que o MEC concluiu. E isso é mais importante do que qualquer outra coisa, embora os fatos anteriores são justificativas, são fundamentos para chegar a essa conclusão. Diz o MEC, de todo o exposto, conclui-se que temas relacionados ao exercício profissional são de competência dos conselhos profissionais, enquanto temas relacionados à formação acadêmica, regulação, supervisão e educação competem ao Ministério da Educação. Julga-se, ademais, que, com base na legislação aplicável, o reconhecimento do curso constitui condição necessária para a emissão e validade do diploma, razão pela qual, consequentemente, também constitui requisito para a outorga do registro profissional pelo Conselho Profissional, e não o exame. Então, este é o parecer da nota técnica do Ministério da Educação. E, diante disso, notadamente temos verificado também uma série de outros problemas relacionados com relação a essa Lei 12.605, que vem ao encontro da nota técnica. A ANB fez uma denúncia há muito já pedindo resposta, e finalmente a resposta veio, denunciando também que
a ementa da Lei 12.605 foi adulterada, foi alterada em relação ao disposto no disposto do artigo 1º e 2º da referida Lei 12.605 de 2013. Encaminhado essa matéria ao MEC e ao Ministério Público Federal, tivemos alguns pareceres muito importantes por parte do MEC e outro também da Polícia Federal que participou, Polícia Federal não, do Ministério Público Federal, que participou desse debate. O que foi que a ANB denunciou? Que a Lei 12.605, o seu descumprimento se traduz em crime, exatamente crime, pelo não cumprimento do disposto do artigo 1º e artigo 2º da referida lei. No dia 12 de abril, próximo passado, a ANB teve reunião com o MEC, com a participação da doutora Leonice, entre outros, e apresentamos um arsenal de documentos provando de que o conselho de classe não é requisito para o exercício profissional. Quem oferece, quem outorga o direito ao exercício profissional é o diploma, é a conclusão do curso. É isso, doutor Hélio Souza. E não me parece adequado, doutor Adalberto Martins, que um exame seja exigido após a diplomação. A doutora Leonice participou desse importante evento que cria esse ambiente de discussão, e o MEC se prontificou em dar a resposta em 30 dias, após o recebimento de todo o expediente que foi encaminhado novamente, embora tenha sido encaminhado e protocolado devidamente como manda o registro da administração pública em 2019, nós reencaminhamos de novo desta feita e falamos com o gabinete do Ministério da Educação e estamos aguardando esta semana ainda, ou mais tardar semana que vem, a resposta relacionada a esse tema. É do direito de todos nós sabermos o que o MEC está pretendendo. Ou ele cumpre as exigências determinadas pela Lei 12.605, ou a ANB ingressará com uma representação contra o ministro de Estado da Educação, por conta da violação de descumprimento de lei federal votada, discutida, votada e promulgada no ambiente do Poder Legislativo, promulgada pelo Presidente da República, portanto não tem razão por que essa lei não entra em vigor. E ela exige que todo diploma ou certificado deve ser emitido por curso reconhecido pelo MEC, ou por entidade reconhecida pelo MEC, contendo a flexão de gênero do formato, a profissão e o grau, e não o grau como consta na emenda adulterada. E isso nós tratamos com o MEC. Dr. Wellington Soares, isso nós tratamos com o MEC. E nós não poderíamos fazer nada de forma diferente de que não exigir do MEC este cumprimento da Lei 12.605. Portanto, a ANB tem pronto, junto com o Dr. Paulo, uma outra ação que será trazida semana que vem, junto ao Supremo Tribunal Federal. Isso nós vamos ainda essa semana concluir, porque a boiada vai estourar, não vai ficar assim como está. Nós precisamos de respostas do poder público. O cidadão não pode fazer justiça com as próprias mãos, isso é do direito, todo mundo sabe disso. Mas ficar silente diante de tanto descalabro, diante de um quadro caótico tão grave, nós não podemos mais permitir que sejamos esquecidos no mundo político. Afinal de contas, nós todos temos título de eleitor. E também somos pagadores dos impostos, né? Então, essa semana teremos a resposta do MEC e esperamos assim. O que nós não podemos permitir é que continue da maneira como está, né, doutor Maurício Rabelo, meu grande irmão, doutor Edson Leles, aí de Minas Gerais, meu grande abraço, meu irmão, doutora Leonice, essa guerreira, sempre presente, doutor Adalberto Martins, presidente da ANB do Tocantins, muito obrigado pela participação em companhia de todos, e realmente somos uma única voz só. Doutor Maurício Rabelo, bom dia, doutor Carlos, doutora Léo, doutor Edson Leles, bom dia, doutores, doutoras. É assim que se trata, é assim que tratado os demandados jurídicos com medidas jurídicas
estudamos para isso. Exatamente, doutor. Exatamente isso. Quando nós ingressamos com aquela ação direta de inconstitucionalidade para discutir a fraude da Lei 8.906 de 1994, o ministro Gilmar Mendes disse que a ANB estaria representando, além dos advogados não inscritos, outros bacharéis em direito, que poderiam ser juízes, poderiam ser advogados inscritos, poderiam ser promotores, poderiam ser desembargadores, porque todos, de fato, são bacharéis. E o que a ANB fez? Fizemos uma adequação do estatuto da ANB, promovendo um adendo, e esse adendo foi levado novamente, uma vez que a matéria não teve o mérito julgado, para ser analisado para uma nova DI. Então, isso está sendo orquestrado, isso está sendo preparado com o nosso excelente jurídico do Dr. Paulo César Farias Rodrigues, do estado de Goiás. Então, realmente estamos muito próximos de mais um desfecho, né? E essa semana possivelmente vamos nos reunir novamente para tratar dos detalhes, mas nós precisamos de respostas. Se a lei é válida, caem por terra os argumentos da ANB. Mas, diante de todas as provas que foram apresentadas em juízo e fora dele, não há como se sustentar essa violação constitucional e regimental do próprio Congresso Nacional e do Estatuto da Presidência da República. Portanto, doutora Alicia, muito bom dia. Grande abraço da família ANB. Doutora Leonice, muito bom dia, nobre doutor Edson, suplente ANB Minas Gerais. Nós estamos estudando a possibilidade, doutor Edson, de lhe indicar como presidente aí, ok? Estamos muito próximo deste desfecho aqui. Doutor Wellington Braga, muito bom dia. Doutor Sidney Pimentel, não só os advogados são impedidos de exercer a profissão os contadores também. É aí que está o detalhe. E atenção, pessoal, nós estamos tratando agora para o nosso próximo congresso em Brasília, em novembro de 2021. Semana que vem, daremos os dados e apresentaremos as datas. O evento será realizado no âmbito coordenado pela ANB, mas que vai convidar também os bacharéis em ciências contábeis, porque passam pelo mesmo problema dos bacharéis em direito, que, na verdade, aqueles são contadores e esses também são advogados. Portanto, não vai permanecer da maneira como está. Nós já temos promessa de muitos deputados que vão nos receber a partir do segundo semestre, né, de 2021, tendo em vista que o contato formulado com as suas respectivas assessorias informam que agora a prioridade é do voto impresso, o que nós perfeitamente entendemos. E queremos dizer para todos que o nosso principal foco agora não é somente a derrubada do exame da ordem, né, que é uma excrescência do nosso ponto de vista. Se os cursos são maus ou os profissionais não são bem, quem tem que regular isso é o MEC e não um conselho de classe. E o mercado que vai selecionar quem vai poder trabalhar e quem não vai poder trabalhar. E nesse ambiente jurídico, nós temos também uma terceira via, que é a questão da PEC 108, que também está sendo tratado de forma muito sigilosa com os protagonistas que estão envolvidos nesta proposta de emenda à Constituição. Dulcineia de Paula, estamos aguardando ansiosos. Todos nós estamos, doutora Dulcineia, todos nós. Doutor Josimar Paes. Doutor Josimar é protagonista desses eventos em Brasília. Assumiu a presidência desde o mês passado, em Brasília. O doutor Ivan se retirou, né, por motivos pessoais. Portanto, agradecemos aqui os préstimos do doutor Ivan à causa, mas o doutor Josimar Doravante está incumbido dos desígnios da ANB em Brasília. Doutor Antônio Cláudio, isso mesmo, nós vamos conseguir derrubar essa situação, podem ter certeza. Um mal se sustenta para sempre. E a questão da 12.605, que é o objeto da nossa live de hoje, semana que vem nós já teremos alguma informação em decorrência da nossa reunião com o MEC realizado, com o seu gabinete todo, do SERES, né, que é a Secretaria de Educação Superior, e eles nos deram conta de que
fariam todo o esforço para terminar a avaliação dos documentos encaminhados, a fim de que os diplomas sejam emitidos daqui para frente contendo as características exigidas pelo artigo 1º, e aqueles que já são diplomados, que sejam os diplomas remetidos contendo as características e as exigências dispostas no artigo 2º da Lei 12.605. E, quiçá, daqui para frente, não estejamos caminhando junto com os bacharéis em contabilidade, que também são milhares no Brasil, excluídos do mercado de trabalho. Dr. Ronaldo Moraes, se está acontecendo tudo isso, por que não se resolve? E quantos anos de espera isso, né? E nada acontece. Eu até entendo a sua irresignação, doutor. Mas essa questão está desde 1994. Ninguém tinha feito nada até então. Surgiu a ANB para essa grande turma de operadores do direito se envolver e exigir uma correção dessa grave distorção. Agora, também não é só eliminar o exame. As consequências disso também serão analisadas depois em ações específicas. Então, nós precisamos ter um pouco de compreensão também com aqueles que estão atuando hoje, porque dificilmente teríamos a revogação de um instituto do exame de ordem se não houvesse alguém atuando contra esse modelo. Né? Nos Estados Unidos não existe isso. Tem gente que sustenta de que nos Estados Unidos a prova é feita por 120 questões. E é exigida também o Bar Examination, o que é verdade. Só que antes da diplomação, você não é diplomado enquanto não fizer a prova lá na origem. É a última prova que você faz. E faz também outra coisa, exigido e elaborado pelo Poder Judiciário americano, ou de cada estado americano. No Brasil, como é possível entregar e outorgar a uma entidade de classe para dizer quem pode e quem não pode trabalhar? Isso não existe. Né? Só no Brasil que existem essas situações. Então, a ANB fez a denúncia da fraude da assinatura, e semana que vem temos uma resposta do Ministério Público, aliás, da Polícia Federal, que eu vou passar para vocês. Nós entendemos que isso é muito grave, mais grave do que se possa imaginar. Apesar de tudo isso que está acontecendo, toda essa pandemia que não nos permitiu ter os encontros em Brasília, mas a ANB em momento algum parou. Estivemos sempre presentes em Brasília, graças ao trabalho da ANB Brasília, graças ao trabalho da ANB Nacional, e principalmente dos órgãos vinculados a esta questão gravíssima, que é a questão do exame de ordem e o descumprimento das leis promulgadas pelo Congresso Nacional. E também, para não dizer, as fraudes, as leis que não estão sob a égide do direito também estão inseridos no ordenamento jurídico, que não poderiam estar. E por isso que semana que vem também nós vamos falar com relação a essa nova ação que será impetrada no Judiciário Brasileiro. Ok? Alexandre Lima, com a justiça sendo estabelecida e os 14 milhões de desempregados, com certeza diminuirá. Com certeza, doutor Alexandre. Eu tenho convicção disso também. E não é só isso. Né? Trata-se de questão da dignidade da pessoa humana. Não é possível que esse capítulo esteja inserido no artigo 5º, inciso 13 da Constituição e seja desrespeitado. Nem mesmo, vejam só, o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º, estabelece que nem mesmo uma emenda à Constituição pode atacar garantias e direitos fundamentais. Como é possível que a Lei 8.906 retire essas garantias? Vocês não acham? Então é isso. Maria Fernandes, muito obrigado pela sua participação. Dr. Ben Lima, em Portugal, prova é no estágio, antes de se formar, e sem pegadinhas, e na sua área de atuação. É isso que eu estou querendo dizer. Nos Estados Unidos é assim também. Aqui deve ser assim, e aqui será assim. Nós não vamos mais permitir, a ANB não vai permitir se afastar desse debate sem que essa matéria esteja definitivamente resolvida. Ok, pessoal? Então, na semana que vem nós temos a notícia da PGR com relação à fraude da Polícia Federal, com relação à fraude da assinatura de Itamar Franco, e teremos a questão do novo processo a ser ajuizado questionando a Lei 8.906, e teremos a questão
específica no tocante à PEC 108. E volto a dizer mais uma vez, semana que vem daremos os dados e as condições para que quem quiser participar do 2º Congresso Brasileiro da Associação Nacional dos Bacharéis em Direito. Doutora Maria Fernandes, trata-se de direitos privilegiados pela Constituição, exatamente. Direito privilegiado por garantir a todos o direito ao exercício profissional legalmente formados. E vou deixar aqui uma outra questão para todos refletirem. Muito temos sido questionados, doutor, eu não corro risco de ser enquadrado como exercício ilegal de profissão? Vamos fazer um raciocínio aqui, muito rápido. Tudo que é crime tem que estar tipificado. Pessoa não habilitada ou não credenciada é aquela que não está formada, preparada para o exercício profissional. Em que enquadramento se daria o profissional no exercício da atividade do direito se ela tem um diploma comprovando o seu profissionalismo? Não, assim, francamente, pense nisso. Enquadrado em que poderia se dizer o fato de não estar inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil teria ilicitude? Que eu saiba, você não pode postular em juízo não tendo a carteira, aquela carteirinha vermelha, né? Mas por que não pode prestar consultoria? Por que não pode prestar assessoria? Onde está o perigo de lesar o patrimônio? Então a Lei 8.906 não passou pelo crivo da constitucionalidade, conforme alegou Nelson Jobim à época. Pois bem, gente, muito obrigado mais uma vez. Semana que vem estaremos de volta com muitas notícias. Doutora Rosilene Berion, posso assinar uma petição para ajuizar só no Juizado Especial de Pequenas Causas até 20 salários mínimos, mas não como advogado. Isso ainda não, mas chegará lá. Ok? Doutora Leonice, mais uma vez, muito obrigado pelo seu grande empenho, essa guerreira que não temos palavra para medir o seu esforço e o seu empenho. Doutor Josimar Paes, o artigo 2º da Lei 9394 estabelece que o legislador expressa que a educação visa ao pleno desenvolvimento da educação e mostra, todos nós entendemos isso. O problema é nós fazermos entender o mundo jurídico e até mesmo o mundo político para que isso seja cumprido. José Alício Silva Nascimento, fraterno abraço, meu irmão. Você está no Rio de Janeiro aí, também deve estar passando pelas dificuldades dessa Covid. Rosilene Berion, muito obrigado por sua participação e todos que aqui estiveram esta manhã. Queremos desejar a todos que Deus os abençoe e semana que vem, neste mesmo horário, estaremos de volta com as notícias que aqui acabamos de declinar. Que Deus os abençoe. Muito bom dia. Estamos muito felizes por poder voltar a passar as informações semanais do que a ANB está fazendo e aquilo que está em curso nós vamos reservar para o evento acontecido. Ok? Doutor Edson Leles, mais uma vez um grande abraço para o nobre colega aí em Minas Gerais e aí todos os estados, nossos presidentes e nossos suplentes, fraterno abraço. Bom dia, Deus os abençoe, até semana que vem, quando estaremos de volta por esse mesmo canal.